Olá, seja bem-vindo à função Excel. O Excel ele possui uma série de funções para somar e para contar, porém nenhuma dessas funções leva em consideração a formatação da célula, seja a cor de fundo dela ou então a cor do texto da célula. E para resolver esse problema, para a gente conseguir fazer um soma C ou um conte C baseado na cor da célula ou na fonte dela, da letra dela, a gente vai precisar criar duas funções definidas pelo usuário, ou as chamadas UDF, na sigla em inglês. Antes de qualquer coisa, eu peço que você assista o vídeo até o final, porque lá no fim eu vou dar alguns alertas sobre o uso dessas duas funções que a gente vai criar aqui. Então essas funções, elas são, na verdade, códigos de macro, né? São um código em VBA, que a gente escreve, a gente cria e utiliza elas como se fosse uma função normal do Excel. Então para a gente começar, a gente vai abrir o editor VBA, apertando Alt F11 no teclado. Então abre essa janela. Primeira coisa que você vai ter que fazer é criar um módulo. Então aqui do lado já tem o módulo 1, mas provavelmente você não vai ter. Então você clica com o botão direito aqui nessa área em branco, inserir em módulo. Vai criar um módulo e aqui nessa área é onde você vai preencher, vai digitar os códigos que eu vou te passar aqui. Então vou vir aqui no meu módulo 1, onde já estão os códigos escritos. Se você quiser saber como é que eu deixei preto assim, né, com essas cores diferentes, o texto e o fundo, eu vou deixar um link na descrição do vídeo que vai te mostrar como fazer isso aqui passo a passo. E esse código aqui também, eu vou deixar um outro link que vai te levar para o post original aqui desse vídeo. E aí você vai poder copiar esses códigos e colar aqui, não vai ter que escrever nada, né? Então a gente tem aqui as nossas duas funções. Primeiro a função chamada SomaCor, é o nome que eu criei aqui, poderia ser qualquer outro. E aqui embaixo a função ConteCor. Então a primeira, essa daqui, vai servir para a gente somar as células com base em uma cor, e a de baixo vai servir para a gente contar células com base em uma cor. A gente poderia colocar tudo na mesma função, só que daí a gente precisaria de mais argumentos dentro dela e ficaria mais complexa de explicar e não ficaria tão didático assim. Então vamos começar aqui pela SomaCor. A SomaCor ela é uma função que possui 3 argumentos. O primeiro se chama referência, poderia ser qualquer outro nome, esses nomes que eu vou falar aqui são todos eu que criei, poderia ser absolutamente qualquer outra coisa. Mas o primeiro argumento então se chama referência e é um argumento do tipo range, ou seja, tipo área. Área que no Excel significa uma região de células. O segundo argumento se chama matriz, que também é um argumento do tipo range. E o último argumento se chama fonte e é um argumento do tipo booleano, que significa que ele só aceita 2 valores, ou é verdadeiro ou é falso, só isso. O primeiro argumento aqui, o referência, vai ser uma célula que a gente vai usar de referência para buscar a cor dessa célula, seja do interior dela ou seja da fonte dela, do texto dela, e a gente vai usar para comparar com as outras células, ou seja, vai ser a nossa referência de critério. Então, se a nossa célula selecionada aqui tiver o fundo amarelo, então as células que a gente vai querer somar são todas aquelas que têm o fundo amarelo. Em seguida, o argumento matriz é a área ou as células que vão entrar nessa soma e nessa análise para verificar se a cor dela é igual à cor da célula de referência. E o último argumento, fonte, caso ele seja falso, a gente vai utilizar como referência a cor de fundo da célula de referência. Caso o argumento fonte seja verdadeiro, a gente vai utilizar a cor da fonte ou a cor da letra da célula de referência. Essa primeira linha aqui, né, application.volatile, é só para a gente conseguir deixar essa função atualizável automaticamente, vamos dizer assim. Uma função normal do Excel, quando a gente escreve ela e deixa ela lá, sempre que a gente faz uma alteração na planilha, essa função ela se calcula novamente para ver se o valor dela mudou ou não. Então essa linha serve para isso daqui. Em seguida, a gente define 3 variáveis que vão ser utilizadas dentro da nossa função.
A primeira delas é a variável chamada rcel, podia ser qualquer outro nome, e ela é do tipo range, assim como é aqui a referência e a matriz. Depois a gente tem a variável rcor, que é do tipo long. Aqui, nessa variável, a gente vai armazenar o código que significa, que representa a cor da célula de referência. E por fim, a gente tem um argumento rresult, que é do tipo variável, do tipo variante, e é onde a gente vai armazenar o resultado dessa nossa conta aqui. Então essa nossa função está dividida em duas partes. Uma que é executada quando o argumento fonte é falso e outra que é executada quando o argumento fonte é verdadeiro. Então o primeiro teste que a gente tem aqui é um teste se, ou um teste if, que avalia justamente o argumento fonte para saber se ele é falso ou verdadeiro. Então caso ele seja falso, que é o que está escrito aqui, a gente vai executar este trecho aqui da nossa função. E caso contrário, ou seja, else, caso contrário, caso não seja falso, caso seja verdadeiro, a gente executa este trecho aqui de código para a nossa função soma-cor. Eles são basicamente iguais, esses dois trechos aqui. Primeira coisa, vamos assumir aqui que a nossa fonte, né, o nosso argumento fonte, seja falso. Então a gente vai entrar para esse código aqui, e a primeira coisa que acontece aqui dentro é que a variável rcor, que a gente definiu aqui em cima, ela vai ser igual à cor do interior da célula de referência. Então referência é o nosso primeiro argumento, referência, interior, ou seja, interior dessa referência, dessa célula, e a cor dela. Então a gente já conseguiu buscar essa cor. Depois a gente vai fazer para cada rcel, que é uma variável que a gente definiu aqui, para cada rcel dentro de matriz, que é o nosso segundo argumento, a gente vai fazer uma série de testes aqui dentro. Ou seja, para cada célula que estiver naquela área matriz que a gente define no segundo argumento da função, a gente vai fazer um teste if, um teste se. A gente vai avaliar se a cor do interior da rcel é igual a rcor, que a gente definiu aqui atrás, que rcor é igual à cor do interior da célula de referência. Então a gente vai testar se aquela primeira célula do intervalo matriz possui a mesma cor de interior do que a cor do interior da nossa célula de referência. Caso isso seja verdade, a gente vai pegar a nossa variável rresultado e dizer que ela é igual à soma de o valor de rcel, ou seja, a célula que a gente está testando no momento, mais o próprio rresultado, ou rresult, né? Na primeira célula que a gente entrar aqui nesse trecho aqui, o rresult vai ser igual a 0. Então, o resultado dessa conta aqui vai ser só o valor da própria rcel. Mas como a gente está fazendo para cada rcel dentro de matriz, então a gente vai passar várias vezes por esse pequeno teste C aqui, teste if, e sempre que a gente passa aqui, este valor do rresult vai mudar. Então ele vai sempre acrescentar, junto ao result que a gente já tem, o valor da célula testada, caso ela satisfaça essa condição aqui das cores. Certo, esse é o código que é executado quando o nosso argumento fonte é igual a falso. Então a gente vai estar olhando sempre para a cor do interior da célula de referência. Agora, caso a gente tivesse o argumento fonte igual a verdadeiro, a gente executaria esse código de baixo, que é praticamente igual ao de cima. A única coisa que muda é essa palavrinha aqui, em vez de interior, agora é fonte. Ou seja, em vez de olhar para a cor do interior, ou seja, a cor de fundo da célula, a gente vai estar olhando para a cor da fonte dela. O resto é exatamente igual. E mais aqui embaixo, a nossa função conte-cor, ela é praticamente igual a soma-cor. A única coisa que muda é esse trechinho aqui. Então, quando antes a gente tinha que resultado era igual à soma do valor da célula testada mais o próprio resultado, aqui a gente vai ter que o resultado é 1
mais o próprio resultado. Então, da primeira vez que passar por aqui, o resultado vai ser 0, então o resultado final vai ser apenas igual a 1. A segunda vez que passar aqui, o R-result vai ser 1, mais 1 vai ser 2, então o nosso novo R-result é 2, e assim vai indo. E a mesma coisa como lá em cima, a gente tem o fonte falso e caso contrário, ou seja, fonte verdadeiro, a gente tem um outro código aqui. E por fim, acabei não falando aqui em cima, essa última linha aqui, ela só define que a nossa função, soma cor, é o nome que a gente definiu aqui em cima, vai ser igual ao próprio resultado. Vamos ver como é que isso fica lá no Excel. Aqui eu já deixei pronto algumas células com a cor de fundo diferente, cor de letra diferente, para a gente poder fazer o teste. E nessas 4 células aqui é onde a gente vai escrever as nossas 2 funções ali que a gente criou. Então nessa primeira a gente vai querer somar sempre que as células do intervalo B8 a B14 tiverem a mesma cor de fundo do que a célula de referência. Eu vou usar em todas essas funções como referência a célula B8. Então vamos começar com soma aqui, soma cor. Veja que ela já aparece aqui, né, no meio das outras funções normais do Excel. Então seleciono ela, soma cor. Primeiro argumento é a célula de referência, que vai ser a B8. Depois, o segundo argumento é a matriz, ou seja, o intervalo de soma, da B8 a B14. Por fim, o terceiro e último argumento, fonte, que vai ser falso ou verdadeiro. Nesse caso é falso, porque a gente quer fazer como referência a cor de fundo da célula B8 e não a cor do texto da célula B8. Pronto. Aqui do lado, vamos de novo de soma cor, célula de referência a B8, matriz B8 a B14, e a fonte dessa vez vai ser verdadeiro, porque a gente quer usar como referência a cor da fonte e não a cor do interior da célula. Aqui do lado vai ser um conte cor, referência à célula B8, intervalo B8 ao B14 e fonte falso, porque queremos o interior e não a cor da fonte. E a última, conte cor, referência a B8, intervalo B8 ao B14 e fonte é verdadeiro. Pronto, já temos as nossas 4 funções prontas. Vamos ver se deu certo. Então essa primeira aqui e esta terceira aqui, elas estão olhando para a cor de fundo. Então, numa a gente está somando todas aquelas que têm a mesma cor de fundo do que a célula B8, e na outra a gente está contando quantas tem com a cor de fundo igual à célula B8. Então seria esta daqui, a própria B8, estas duas e mais esta. Se a gente olhar aqui embaixo, soma 27, é a mesma que está aqui, e contagem 4, é a mesma que está aqui. E para esta daqui e esta daqui, a gente está olhando para a cor da fonte da célula B8. Então seria esta, esta e esta, as três com a cor de fonte vermelha. Olhando aqui embaixo, contagem 3, tá certo? E soma 19, tá certo também. Lá no início do vídeo, eu disse para você assistir até o final, porque eu ia explicar aqui alguns detalhes, alguns alertas sobre essas duas funções. Então vamos lá, o primeiro deles é que essas funções não são atualizadas quando você muda a cor dessas células aqui. Então se eu vier aqui no 8 e mudar, deixar a mesma cor do que a célula B8, note que não mudou aqui os números, mas deveria mudar, né? Deveria aumentar aqui em alguns deles. Mas não mudou. Isso acontece pelo seguinte, o Excel não considera mudança de formatação como algo necessário para recálculo de fórmulas. Isso não só para essas fórmulas aqui, essas UDF, mas também para qualquer outra fórmula normal do Excel. Só que como não existe nenhuma que olhe, né, para formatação, então a gente não percebe isso na prática. Então, para contornar esse problema, tem algumas opções. A primeira delas é você alterar qualquer outra célula, ou inclusive as células que têm as fórmulas ali, e dar um Enter. Então, se eu vier aqui selecionar a G11 e dizer que ela é igual a 0, e dar um Enter, pronto. Já viu que atualizou aqui as nossas, esses dois valores aqui, este e este,
já mudaram, já cresceram. Outra maneira de fazer isso é apertando a tecla F9 ou Shift F9. O F9 sozinho faz com que o Excel recalcule todas as fórmulas de todas as abas do arquivo atualmente aberto. E o Shift F9 faz com que o Excel recalcule todas as fórmulas da aba atual. Então qualquer uma dos dois vai resolver o problema. Outra forma é você selecionar qualquer célula que seja, apertar F2, o que vai fazer você entrar dentro da célula, e depois só dar um Enter. Ou seja, você não muda nada, só entra e sai, e ele vai recalcular também. Isso também faz com que o Excel recalcule tudo. E uma outra maneira qualquer é qualquer maneira que faça, que você force o Excel a recalcular todas as suas fórmulas. Não interessa qual seja, essas vão entrar no meio aqui. É claro que se eu mudar um destes números aqui, essas células vão se atualizar automaticamente. Então, se eu mudar esse 8 aqui, disser que ele é 2, mudou aqui, a nossa soma mudou, embora a contagem continue igual, né? Então, funciona normalmente como uma fórmula qualquer do Excel. Outro detalhe dessas duas funções é que elas não olham para a formatação condicional das células. Elas olham para a cor de fundo e cor de texto que está ali de fato, e não para a condicional delas. Então, se eu pegar aqui a nossa B8, fizer uma formatação condicional nela, mudando, aparentemente mudando, né, o valor dela ali, a cor dela, vou botar um verde aqui, note que as células elas não mudaram. Mesmo se eu der um F9, um F2 e Enter, seja lá o que eu faço aqui, não vai mudar. Porque ela não está olhando para a formatação condicional dela. Ela está olhando só para a cor interna dela, de fato, que ainda é aquele laranja. Então, vou remover aqui a formatação condicional. Mas, como eu disse, isso é um detalhe, não é um defeito, um erro, um problema. Porque se você quiser fazer um soma C ou um conte C, levando em consideração a formatação condicional em si, basta você fazer um soma C ou um conte C normal e utilizando como critério o mesmo que você utilizou lá na sua formatação condicional. Então vai dar no mesmo. Então não é bem um defeito. É só um detalhe que você vai ter que prestar atenção quando estiver usando essas funções. Outro ponto importante é que você notou que quando eu estava escrevendo essas fórmulas, essas funções, o Excel não me dá essa ajuda. Então quando eu marco aqui soma, ele me dá esse texto aqui explicando do que é. Se eu for em soma cor, não tem nada. No de baixo, tem uma explicação aqui grande. Então isso não tem nessas funções definidas para o usuário. Nem aqui, né, nem nessa parte inicial, e nem aqui. Ele não me diz o que eu tenho que escrever aqui, qual que é o primeiro argumento. Eu sei porque eu escrevi a função, e eu sei qual que é a ordem que eu tenho que fazer aqui, mas ele não me ajuda. Isso é um problema que, infelizmente, não existe uma solução pronta dentro do Excel. O Excel não tem esse suporte. Para fazer com que isso funcione, a gente precisaria de alguns plugins a serem instalados no Excel. E como isso não é o intuito aqui, e também não é algo próprio do Excel, próprio da Microsoft, a gente vai deixar de fora. Infelizmente, a gente fica sem isso. Tá? O que a gente pode fazer aqui é apertar o atalho Ctrl+Shift+A, e ele vai nos exibir o nome de cada um dos argumentos. Ele não me ajuda dizendo o que eu tenho que de fato colocar ali. Ele só me ajuda com o nome do argumento. Então, por isso que é importante, quando você faz uma UDF, você definir lá os nomes de cada argumento com uma palavra que seja facilmente identificável. O último problema é que essas funções aqui, elas têm uma série de testes que são feitos. Se a gente olhar lá dentro do código, novamente, a gente tem aqui, várias vezes a gente vai passar por esse teste C aqui, porque ele faz para cada RCL dentro de matriz, executa isso. Então ele vai ficar aqui executando para cada célula que estiver dentro de matriz. Então se você selecionar uma área muito grande para a matriz, você pode deixar tudo meio lento, né? Mas tem uma maneira de contornar isso, tá? Que é, ao invés de você simplesmente informar aqui um valor, caso ele seja grande, né? Nesse caso aqui é bem pequenininho, poderia ser até
bem maior do que esse, mas estou me referindo a intervalos realmente grandes, como, por exemplo, uma coluna inteira, né? É um intervalo muito grande. Mas o que a gente pode fazer aqui é usar a função indireto, que vai fazer com que a gente inicie o nosso intervalo na célula B8 e termine na célula da coluna B que estiver preenchida. Ou seja, se ela for até a célula B14, os valores aqui, então a gente vai também à célula B14. Caso ela for além da célula B14, a gente vai também até só onde tem valor e é importante ser testado e passar ali dentro daquele looping ali que tem na nossa função. Então eu vou alterar aqui só para você ver como é que ficaria. Então, ao invés de B8 até B14, eu vou escrever indireto. Vou começar na B8 também e vou até a B. E quem vai me definir qual que é a última linha vai ser uma função conte valores. Então, vou contar os valores da coluna B mais 6. 6 porque o nosso intervalo começa aqui na linha 6. Então eu vou dar Enter. Pronto, você viu que o número não mudou, continua exatamente a mesma coisa. A função mudou, mas a fórmula mudou, mas o número continua igual. Tanto que se eu pegar esse indireto daqui, copiar, vir aqui para do lado e trocar esse B8, B14 por esta mesma fórmula, também não muda. Continua 19. Se eu der um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Y, a fórmula muda, mas o resultado não. Então o que acontece? Esse finalzinho aqui, conte valores, copiar aqui para fora, o resultado dele é 14, ou seja, linha 14. Se eu inserir um valor aqui embaixo, o resultado dele já é 15. Outro valor, 12, 16. Outro valor, 17. E assim ele vai indo. Então ele faz com que o nosso indireto comece na B8 e vai até a B e o valor que tiver ali, o resultado desse conte valor mais 6. Então também se a gente reduzir a quantidade aqui, a gente vai até o B11 nesse caso. Então a gente está sempre fazendo com que o intervalo do argumento matriz mude, mas que ele pegue sempre o que interessa. Então em vez de pegar a coluna toda B, ele vai pegar só as células que estão preenchidas, que interessam para avaliação, fazendo com que a fórmula não fique tão pesada assim. Bom, era isso. Espero que você tenha gostado. Se puder, avalie o vídeo e segue a gente nas redes sociais, especialmente no Facebook, para você não ficar de fora de nenhuma postagem nova que a gente faça lá no site ou então aqui no YouTube. Também pode se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente. O Função Excel, além do site com conteúdo gratuito, do YouTube, das redes sociais, a gente também elabora planilhas sob medida para empresas e também dá aulas particulares para o pessoal da região metropolitana de Porto Alegre. Se você tiver algum interesse, pode entrar em contato com a gente através do site, tem um link lá direto para o contato, ou então no e-mail que está aqui na descrição do vídeo também. Até a próxima!